Meu nome é Cassandra, tenho 34 anos e hoje é o chá de bebê da minha irmã Stephanie no Rosewood Gardens. Nosso relacionamento sempre foi tenso, mas eu nunca imaginei o que aconteceria em seguida. Enquanto os convidados se reuniam, Stephanie fez uma piada cruel sobre minha condição de solteira, o que deixou o ambiente constrangedoramente silencioso. Quando eu pensava que não poderia me sentir mais humilhada, a porta se abriu e um homem bonito entrou com uma menininha segurando sua mão. Mal sabia eu como esse estranho transformaria tudo. Antes de contar como esse homem mudou a minha vida, conte-me de onde você está assistindo e clique em curtir e em inscrever-se se você já foi julgada por suas escolhas de vida. Na manhã do chá de bebê da Stephanie, fiquei em frente ao meu armário por mais tempo do que o necessário, examinando cada opção de roupa. Como designer de interiores em Chicago, eu costumava me vestir com confiança, mas as reuniões familiares sempre me faziam duvidar de mim mesma. Finalmente, escolhi um vestido midi blues que estava na moda sem ser chamativo. Deus me livre de ofuscar a futura mamãe. Meu apartamento refletia meu sucesso, um loft espaçoso no centro da cidade, com janelas do chão ao teto com vista para o horizonte da cidade. Transformei-o de um espaço industrial simples em uma casa sofisticada, estampada em várias revistas de design. Esse espaço representava tudo o que eu priorizava: minha carreira, minha independência, minha visão. Enquanto meus amigos se casavam e tinham filhos ao longo dos 20 e 30 anos, eu construía a Cassie Anderson Interiores do zero. Não que eu fosse contra o casamento ou a família, eu simplesmente não conhecia alguém que me fizesse querer reorganizar minhas prioridades. Meu último relacionamento sério terminou há 2 anos, quando Brian me deu um ultimato sobre casamento que parecia mais um prazo do que um pedido de casamento. Escolhi a mim mesma. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe: não se esqueça de trazer seu presente. A Stephanie está registrada em 4 lojas diferentes. Olhei para o pacote meticulosamente embrulhado no meu balcão, um porta-bebês de luxo que custou mais do que o meu primeiro mês de aluguel. Não que a Stephanie fosse gostar. Nada do que eu fazia se comparava aos olhos da minha família. Stephanie era 2 anos mais nova que eu, mas de alguma forma se posicionou como a filha de ouro da família. Tornou-se pediatra, casou-se com um cirurgião chamado David, comprou uma casa no subúrbio com uma cerca branca e agora, bem na hora, estava esperando um bebê. Meus pais nunca disseram explicitamente que preferiam as escolhas de vida dela às minhas, mas suas perguntas constantes sobre minha vida amorosa e comentários incisivos sobre meu relógio em contagem regressiva deixavam seus sentimentos bastante claros. Peguei minhas chaves e o presente, dei uma última olhada no espelho e me dei um sermãozinho de incentivo: 6 horas. Você só precisa sobreviver a 6 horas. A viagem até Rosewood Gardens levou 40 minutos, o que me deu tempo de sobra para ensaiar respostas para perguntas inevitáveis sobre minha vida amorosa. Estou focando no meu negócio agora. A pessoa certa ainda não apareceu. Na verdade, estou bem feliz com a minha vida como ela está. Todas afirmações verdadeiras, mas todas recebidas com sorrisos de pena e conselhos bem intencionados, porém condescendentes. Quando cheguei, o local parecia saído de uma revista. Rosas brancas e arranjos de mosquitinhos adornavam todas as superfícies. Uma faixa de bem-vindo, bebê Jameson estava pendurada na entrada. Confie na Stephanie para ter o chá de bebê mais Pinterest possível. Abri meu melhor sorriso e entrei, imediatamente avistando minha mãe comandando a equipe do buffet com precisão militar. Ela correu quando me viu, os olhos imediatamente caindo para o meu presente. Cassie, você está 15 minutos atrasada. Todo mundo já está aqui. Ela ajeitou meu cabelo levemente, um hábito de infância que ainda me irritava. A Stephanie estava perguntando sobre você. Trânsito, menti, sabendo muito bem que havia dado 3 voltas no quarteirão para atrasar minha entrada. O lugar está lindo, não é? A Stephanie planejou tudo sozinha, mesmo com a agenda lotada no hospital. Que garota organizada! A implicação, claro, era que eu não era. Assenti e examinei a sala, contando pelo menos 30 mulheres conversando em pequenos grupos. Reconheci tias, primas, amigas da Stephanie da faculdade de medicina e algumas vizinhas da nossa rua de infância. Todas as pessoas importantes na vida da Stephanie estavam lá para homenageá-la. Tia Margarete me viu e acenou entusiasmada. Preparei-me enquanto ela se apressava, sabendo exatamente o que estava por vir. Cassandra, querida, faz tanto tempo. Ela me abraçou com uma nuvem de perfume caro.
Você está maravilhosa. Já encontrou algum homem especial na sua vida? E assim começou. No momento, não, tia Margarete. Meus negócios estão me mantendo bem ocupada. Mudei de assunto. Como está indo a aposentadoria do tio Phil? Ela começou a contar detalhadamente sobre o cruzeiro recente deles, me dando um momento para respirar. Do outro lado da sala, cruzei o olhar com Stephanie. Minha irmã estava radiante em um vestido azul claro de gestante que destacava sua barriga de 7 meses. Ela me acenou de leve, mas não fez menção de me cumprimentar. Eu teria que ir até ela, como sempre. Abri caminho pela multidão, aceitando abraços e evitando perguntas pessoais da forma mais eficiente possível. Quando cheguei perto de Stephanie, eu já havia explicado minha condição de solteira para 5 parentes e 2 amigas dela. Você conseguiu, disse Stephanie, aceitando meu abraço obrigatório. Eu estava começando a achar que você não veria. E perder o chá de bebê da minha única irmã? Nunca. Entreguei o presente a ela. Este é para o bebê James. Obrigada. Você pode colocá-lo na mesa com os outros. Ela gesticulou em direção a uma mesa já abarrotada de presentes. Mamãe me disse que seu negócio está indo bem. Isso deve mantê-la ocupada. O jeito como ela disse ocupada soou como um prêmio de consolação. É sim. Acabei de terminar um projeto para aquele CEO de tecnologia que foi destaque na Forbes mês passado. Não consegui conter o orgulho que surgiu na minha voz. Que legal! Deve ser gratificante decorar as casas de outras pessoas. Antes que eu pudesse responder à provocação velada, sua amiga Lisa a chamou para encontrar a mãe de alguém, deixando-me sozinha com meu presente ainda na mão. Coloquei-o na mesa designada e fui direto para a estação de mimosas. Seria uma longa tarde. A primeira hora passou em uma confusão de brincadeiras de chá de bebê que pareciam ter sido criadas para destacar meu status de marginalizada. Adivinhe o sabor da papinha e empreenda a fralda no bebê eram inocentes o suficiente, mas em compartilhe sua lembrança favorita da maternidade a me deixou em silêncio enquanto outros me mimavam com os primeiros passos e pronúncias fofas. Ocupei-me ajudando minha mãe a distribuir sanduíches e encher copos de ponche, fazendo o papel de filha prestativa e evitando conversas. Minha prima Rebeca me encurralou perto da mesa de sobremesas. Então, sem acompanhante hoje? Achei que, depois do Brian, você já tivesse encontrado alguém novo. Dei um sorriso forçado. Estou dando um tempo nos encontros, focando em mim mesma. Que corajoso. Seu tom sugeria que não era nada disso. Sabe, meu amigo Josh é divorciado, mas é muito legal. Eu poderia dar seu número a ele. Agradeço a ideia, mas estou bem, eu disse, pegando um morango para evitar mais discussão. Bem, não espere muito, ela sussurrou, conspiratória. Os bons acabam rápido depois dos 30. Pedi licença e fui ao banheiro, precisando de um momento sozinha. No espelho, eu parecia exatamente como me sentia, levemente corada, um sorriso forçado nos cantos. Reapliquei o batom e me lembrei de que tinha uma vida linda, construída inteiramente sob meus próprios termos. Não importava o que todos naquela sala pensassem, eu tinha orgulho disso. Quando voltei, era hora de Stephanie abrir os presentes. Todos se reuniram em círculo ao redor de sua cadeira, que havia sido decorada com fitas azuis e brancas para parecer um trono. Mamãe designou Lisa para registrar cada presente em bilhetes de agradecimento, e o desembrulho começou. Stephanie se apresentou perfeitamente, ofegante com níveis apropriados de surpresa e gratidão por cada item. Ah, é exatamente isso que queríamos, exclamou ela sobre um conjunto de macacões de algodão orgânico. Como você sabia? Ela rulhou sobre uma babá eletrônica que estava claramente em sua lista de presentes. Quando ela chegou ao meu presente, senti um nervosismo irracional. O canguru era top de linha, ergonômico e estiloso, recomendado por todos os blogs de pais que eu havia pesquisado freneticamente na noite anterior. Da Cassie, anunciou Stephanie, removendo cuidadosamente o papel de embrulho. Ela levantou o canguru e o examinou. Ah, é bonito. Simplesmente bonito. Não era exatamente o que ela queria. Não perfeito, apenas bonito. É aquele que saiu na revista Parents no mês passado, ofereci. Dizem que é o melhor para apoio nas costas.
Acho que me inscrevi para um diferente, mas este está bom. Obrigada. Ela o colocou de lado e pegou o próximo presente, efetivamente dispensando minha contribuição. Senti minhas bochechas queimarem, mas mantive o sorriso. Do outro lado do círculo, minha mãe deu de ombros levemente, como se dissesse: o que você esperava? Depois dos presentes, chegou a hora dos brindes. Lisa, como madrinha de casamento de Stephanie e aparentemente a melhor amiga para todos os momentos da vida, foi a primeira a falar. Ela compartilhou uma história tocante sobre a jornada de Stephanie rumo à maternidade, sua dedicação aos pacientes pediátricos e como ela seria a mãe mais incrível de todas. Então minha mãe falou, com a voz carregada de emoção sobre seu primeiro neto. Ela contou como Stephanie sempre foi maternal, sempre soube que queria uma família, sempre foi responsável e cuidadosa. A sala se virou para mim com expectativa. Como irmã, eu era obviamente a próxima da fila. Eu não tinha preparado nada, presumindo que conseguiria me esconder como sempre. Pigarreei e ergui meu copo. Para minha irmãzinha, você sempre soube exatamente o que queria e foi atrás com determinação. Sei que você trará essa mesma dedicação à maternidade. Para Stephanie e o bebê James. Curto, mas sincero. Achei que tinha navegado pelo momento com sucesso até que Stephanie pegou o microfone de volta. Obrigada, mana. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Sabe, é engraçado. Quando criança, todo mundo sempre achou que a Cassie seria a primeira a se casar e ter filhos porque era mais velha. Mas aqui estou eu, chegando antes dela na linha de chegada. Uma onda de risos constrangedores se espalhou pela sala. Acho que algumas de nós simplesmente tínhamos prioridades diferentes, continuou ela, dando tapinhas na barriga. Mas, se você esperar muito mais, Cass, talvez precisemos procurar alguns tratamentos de fertilidade para você. Pelo menos uma de nós conseguiu encontrar um marido antes que seus óvulos secassem. A sala ficou em silêncio por um instante antes de algumas risadas desconfortáveis irromperem. Alguém perto do fundo ofegou audivelmente. Fiquei paralisada, com a taça de champanhe a meio caminho dos lábios, incapaz de processar que minha irmã tinha acabado de zombar publicamente da minha condição de solteira e sem filhos em seu próprio chá de bebê. Minha mãe se intrometeu rapidamente: bem, cada um tem seu próprio caminho. Quem quer bolo? Mas o estrago já estava feito. Eu podia sentir olhares em mim, alguns compreensivos, outros divertidos, todos me vendo como a irmã mais velha lamentável que não conseguia arrumar um marido. Minha confiança cuidadosamente construída ruiu em um instante. Larguei meu copo com os dedos trêmulos e pedi licença. Preciso de um pouco de ar, murmurei para ninguém em particular, caminhando em direção às portas do jardim com a firmeza que minhas pernas bambas permitiam. Lá fora, o ar primaveril era fresco contra meu rosto em chamas. Encontrei um banco de pedra parcialmente escondido por uma cerejeira em flor e afundei nele, finalmente permitindo que as lágrimas rolassem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva e frustração, acumuladas ao longo de anos de comentários sarcásticos e elogios indiretos. Como ela ousa! Como a Stephanie ousa usar seu momento de comemoração para me humilhar publicamente? E como a nossa família ousa rir junto como se as minhas escolhas de vida fossem uma piada? Chorei furiosamente nas bochechas, borrando o rímel caro no rosto. Naquele momento, odiei minha irmã. Odiei que ela ainda conseguisse me fazer sentir pequena, apesar de tudo que eu havia conquistado. Odiei aquela parte de mim que ainda ansiava pela aprovação dela e dos nossos pais, mesmo sabendo que ela nunca viria. O jardim estava miseravelmente vazio, todos lá dentro concentrados na cerimônia de corte do bolo que eu agora estava perdendo. Ótimo! Que Stephanie tivesse seu momento perfeito sem a irmã solteirona espreitando ao fundo. Encontrei um lenço de papel na bolsa e enxuguei os olhos, tentando recuperar o que restava da minha maquiagem. Uma olhada no meu espelho compacto revelou olhos de guaxinim e bochechas manchadas. Tanto para manter a dignidade. Você está bem? A vozinha me assustou. Olhei para cima e vi uma garotinha com cachos cor de cobre e olhos castanhos sérios me observando com curiosidade. Ela não devia ter mais de 7 anos, usando um vestido amarelo com um cardigã com borboletas bordadas nos bolsos. Estou bem, querida, eu disse automaticamente, fechando meu pó compacto. Só precisava de um ar fresco. Você não parece bem.
Parece triste. Ela inclinou a cabeça. Meu pai diz que não tem problema ficar triste às vezes, mas ajuda a falar sobre isso. Antes que eu pudesse responder, uma voz mais grave chamou: Emma, para onde você foi? Um momento depois, um homem apareceu na esquina do caminho do jardim. Era alto, com cabelos escuros levemente desgrenhados, como se passasse as mãos por eles com frequência. Quando avistou a menininha, o alívio tomou conta de seu rosto. Emma, você não pode sair por aí assim, disse ele, correndo até lá. Eu não estava vagando. Eu estava explorando, ela corrigiu, séria. E encontrei uma senhora triste. Os olhos do homem se voltaram para mim, e me dei conta do meu rosto manchado de lágrimas e da maquiagem borrada. O constrangimento me inundou. Sinto muito se minha filha te incomodou, disse ele, com a voz carregada de genuína preocupação. A Emma tem o hábito de fazer amigos por onde passa. Ela não estava me incomodando, assegurei, tentando sorrir. Só me pegou de surpresa. Ele me observou por um segundo, depois enfiou a mão no bolso e tirou um lenço limpo. Quem ainda andava com lenços? Aqui, talvez ajude. Aceitei com gratidão. Obrigada. Devo estar com uma aparência horrível. Você parece alguém que precisava de um minuto longe da festa, disse-lhe diplomaticamente. Nós também chegamos atrasados. Sou Nathan Wilson e esta é minha filha, Emma. Cassandra Anderson, respondi, usando o lenço para limpar as piores manchas de rímel. Cassie, você é irmã da Stephanie, disse ele, reconhecendo-a, ela mencionou você. Meu estômago se apertou. Tudo coisas boas, tenho certeza, eu disse, sem conseguir esconder o sarcasmo da minha voz. A boca de Nathan se curvou em um canto. Na verdade, ela mencionou principalmente que você é designer de interiores. Acabei de me mudar para cá e comprei uma casa que precisa desesperadamente de reformas. Papai diz que ela tem boa estrutura, mas pele ruim, Emma interrompeu. Isso me fez rir de verdade. Essa é uma maneira bem precisa de descrever muitas casas. Por que você estava chorando? Perguntou Emma, com uma franqueza refrescante depois de uma tarde de comentários velados. Emma, Nathan me repreendeu gentilmente. Isso é um pouco pessoal. Tudo bem, eu disse, percebendo que não me importava com a pergunta dela. Às vezes, adultos dizem coisas que ferem os sentimentos uns dos outros, até mesmo irmãs. Emma sentiu solenemente. Como quando a Lily, na escola, disse que meus desenhos eram idiotas porque eu tinha feito o sol roxo. Exatamente assim, concordei. O seu sol era roxo porque era assim que você queria que ele fosse? Não, era roxo porque faltava o giz de ser amarelo, disse ela pragmaticamente, me fazendo rir de novo. Mas eu ainda gostei. Garota esperta, eu disse. Às vezes a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Nathan observava a nossa conversa com uma expressão que eu não conseguia decifrar. A gente devia entrar e dar os parabéns, disse ele. Trabalho com a Stephanie no Hospital Infantil de Chicago. Sou o novo pediatra do consultório dela. Isso explicava a sua presença em um evento predominantemente feminino. Você está em Chicago há muito tempo? Só 3 meses, disse ele. Nos mudamos de Boston depois. Ele olhou para Emma, que havia se afastado alguns metros para examinar uma borboleta em um arbusto. Depois que precisávamos de um novo começo. Algo em seu tom me dizia que havia mais por trás daquela história. Antes, Emma voltou pulando para nós. Vocês vêm comer bolo com a gente? O papai disse que vai ter bolo. Com certeza vai ter bolo, confirmei. E sim, eu vou com vocês. Emma sorriu radiante e impulsivamente pegou minha mão. Ótimo! Vocês podem sentar com a gente. O papai não sabe falar em festas. Ele fica sem jeito. Nathan gemeu. E já chega de revelações sobre mim por hoje, obrigada, Emma. Ri, me sentindo mais leve do que me sentirá o dia todo. Se te faz sentir melhor, eu também não sou muito de festas. Por que não? Perguntou Emma. Festas têm bolo. Tem bolo sim, concordei. Essa provavelmente é a melhor parte. Enquanto caminhávamos de volta para o local, Emma entre nós ainda segurando minha mão, Nathan disse baixinho,
seja lá o que for que tenha acontecido lá, lembre-se de que as pessoas que tentam fazer os outros se sentirem menores geralmente estão tentando se sentir maiores. Olhei para ele, surpresa com a percepção. Isso é bem sensato mesmo. Eu tenho meus momentos, disse-lhe com um sorriso autodepreciativo. Poucos e esporádicos, mas acontecem. Pela primeira vez naquele dia, senti que conseguia respirar direito. Eu havia entrado no jardim humilhada e sozinha. De alguma forma, eu estava voltando com aliados. Reentramos no local pelas portas do jardim, saindo do silêncio tranquilo para uma cacofonia de conversas e risadas do chá de bebê. Stephanie estava no centro da sala, com uma mão apoiada na barriga enquanto a outra gesticulava animadamente enquanto contava alguma história que havia cativado o público. Seus olhos se voltaram para nós quando entramos, arregalando-se ligeiramente quando ela me viu caminhando com Nathan e Emma. Observei sua expressão mudar de surpresa para calculista em um instante. Nathan, ela chamou, acenando para ele. Você conseguiu, e pelo que vejo, encontrou minha irmã. Nos encontramos no jardim, explicou Nathan enquanto nos aproximávamos. Emma estava fazendo amigos, como sempre. Emma, ainda segurando minha mão, assentiu orgulhosamente. A Cassie estava triste, mas resolvemos o problema. O sorriso de Stephanie se estreitou nos cantos. Ah, ela só estava tomando um ar fresco? Perguntei suavemente, recusando-me a lhe dar essa satisfação. Está um pouco quente aqui. Bem, você chegou bem na hora do bolo, disse Stephanie, com a atenção voltada inteiramente para Nathan. Estávamos guardando até todos chegarem. Desculpem o atraso, disse Nathan. Emergência hospitalar. Vocês sabem como é. Claro, Stephanie tocou o braço dele com familiaridade. Fico feliz que você tenha conseguido vir. Reservei lugares para você na mesa principal. Não fiquei surpresa quando o gesto dela indicou apenas 2 cadeiras para Nathan e Emma. Eu não estava incluída no convite. Na verdade, disse Nathan, olhando para mim, eu prometi a Cassie que ela poderia sentar com a gente. A Emma já fez amizade com ela. Eu gosto dela, afirmou Emma, com naturalidade. Ela não fala comigo como se eu fosse um bebê. A expressão de Stephanie oscilava entre a irritação e a necessidade de manter a compostura de anfitriã. Bem, tenho certeza de que podemos nos espremer em outra cadeira, disse ela finalmente. Conforme nos dirigíamos para a mesa, notei várias amigas da Stephanie observando nossa interação com interesse. Minha irmã sempre fora o centro das atenções, principalmente em eventos sociais. Ter a atenção do novo e charmoso médico desviada para mim foi claramente um acontecimento inesperado. O bolo era uma obra-prima de fondant azul bebê e delicadas decorações de açúcar, um berço em miniatura com um bebê de fondant aninhado dentro. É lindo, eu disse sinceramente. Não é, Stephanie se envaideceu. A confeitaria tinha uma lista de espera de 6 meses, mas quando expliquei que era médica, eles abriram uma exceção. Meu olhar cruzou com o do Nathan, e ele me lançou um olhar sutil e divertido que sugeria que ele achava o comentário dela tão desnecessariamente presunçoso quanto eu. Mamãe apareceu com uma faca de bolo. Stephanie, querida, todos estão esperando. Vamos cortar o bolo agora? Claro. Stephanie se posicionou perfeitamente para as fotos, gesticulando para que o marido, David, se juntasse a ela. Enquanto todos se concentravam na cerimônia de corte do bolo, Emma puxou minha manga. Você gosta de borboletas? Sussurrou ela. Eu adoro borboletas, sussurrei de volta, principalmente borboletas monarca como a que você encontrou. Ela sorriu radiante. Eu também. Tenho um livro inteiro sobre elas em casa. Papai pegou para mim na biblioteca. Parece um livro maravilhoso. Você poderia vir vê-lo um dia, sugeriu ela com a naturalidade da infância. Temos um quintal grande. Talvez as borboletas nos visitem. Nathan, ouvindo, pareceu momentaneamente constrangido. Emma, a senhorita Anderson provavelmente está muito ocupada com o trabalho. É a Cassie, corrigi gentilmente. E eu nunca estou ocupada demais para borboletas. Emma olhou triunfante para o pai. Viu, ela pode vir me visitar. O sorriso de Nathan era de desculpas, mas caloroso. Talvez devêssemos começar com o bolo antes de planejar as visitas sociais.
Enquanto os pratos de bolo eram distribuídos, eu me vi apreciando o momento de verdade. Emma tagarelava sobre a escola, a casa nova e como o pai não sabia cozinhar nada além de espaguete com queijo quente. Nathan ocasionalmente tentava impedi-la de revelar muitos segredos de família, o que só tornava suas histórias mais divertidas. Do outro lado da mesa, Stephanie observava a nossa interação com crescente irritação. Quando Emma acidentalmente derrubou seu copo de ponche, jogando um jato de líquido vermelho diretamente no vestido azul claro de Stephanie, o momento congelou. Meu Deus, Stephanie ofegou, dando um pulo enquanto a mancha se espalhava por sua barriga. Desculpe. Os olhos de Emma se arregalaram de horror. Antes que Nathan pudesse reagir, eu já estava pegando guardanapos. Tudo bem, Emma. Acidentes acontecem. Stephanie, se você secar rápido e jogar água fria por cima, não vai secar. Ash vestida de grife, Stephanie retrucou, esfregando inutilmente a mancha que se espalhava. Então você definitivamente precisa lidar com isso corretamente, eu disse calmamente. Você tem uma muda de roupa? Na minha mala de viagem, ela admitiu a contragosto. Perfeito. Por que você não vai se trocar e eu cuido disso? Já removi manchas de vinho de sofás brancos antes. Soco em poliéster será fácil. Nathan me observava com algo próximo à admiração enquanto eu limpava o derramamento com eficiência e garantia a Emma que estava tudo bem. Você lidou com isso muito bem, disse-lhe baixinho enquanto Stephanie ia trocar de roupa. Lido com clientes em pânico o tempo todo, dei de ombros. Um soquinho não é nada comparado ao cliente que soltou o cachorrinho em um carpete branco novinho em folha. Emma, recuperada da mortificação, deu uma risadinha. O que aconteceu com o cachorrinho? O cachorrinho ficou bem, assegurei a ela. E, eventualmente, o carpete também. Quando Stephanie voltou com um vestido diferente, a parte da abertura dos presentes continuou. O presente de Nathan foi uma caixinha de música de madeira feita à mão que tocava uma canção de ninar. Era da Emma quando ela era bebê, explicou ele. Sempre a ajudava a dormir. A expressão de Stephanie se suavizou genuinamente pela primeira vez naquele dia. Que gentileza, Nathan. Obrigada. Observei a interação com curiosidade. Havia uma história ali, na caixinha de música, na decisão de Nathan de dar algo tão pessoal, no aceno solene de aprovação de Emma quando seu pai a entregou. À medida que a festa começava a terminar, me vi relutante em ir embora. Apesar da humilhação anterior, a tarde havia tomado um rumo inesperado. Eu estava ajudando a recolher o papel de presente descartado quando Nathan se aproximou novamente. Emma e eu vamos sair em breve, disse ele. Ela tem aula amanhã, e eu tenho rondas no hospital cedo. Foi um prazer conhecer vocês dois, eu disse sinceramente. Obrigada pelo resgate no jardim. A qualquer hora. Ele hesitou e acrescentou, eu falei sério quando disse que minha casa precisava de ajuda. Tudo bem se eu ligar para vocês profissionalmente? Antes que eu pudesse responder, Stephanie se materializou ao nosso lado. Nathan, você está indo embora? Deixe-me acompanhá-lo até a porta. Tem uma coisa que eu queria te perguntar sobre aquele caso de paciente que discutimos na semana passada. Ela praticamente o empurrou para longe, me deixando sozinha com um punhado de papel de embrulho amassado. Suspirei e me virei para encontrar um saco de lixo, apenas para esbarrar em Emma. Papai gosta de você, ela me informou, com naturalidade. Ele fica ainda mais falante quando gosta de alguém. Não pude deixar de sorrir. É mesmo? Ela assentiu, séria. Ele escreveu. Stephanie revirou os olhos. Ah, por favor. Você sempre agiu como se estivesse acima de tudo com sua carreira chique e seu apartamento no centro. Alguns de nós queríamos uma família e uma vida normal. E você acha que eu não quero? Acha que eu escolhi ficar solteira aos 34? Que eu não quero o que você tem? Bem, você certamente nunca agiu assim. Sempre ocupada demais com a carreira para namorar seriamente. Muito exigente com homens. Muito independente. Muito independente, repeti, incrédula. Isso é ruim agora? Eu deveria ter me contentado com alguém que não era certo para mim só para arriscar o casamento de alguma lista? Você nem tentou, a voz de Stephanie se elevou para acompanhar a minha. Você terminou com o Brian quando ele queria algo sério.
Vocês trabalham 60 horas por semana. Vocês mal namoram. É como se você tivesse medo de ter o que a mamãe e o papai têm. O que a mamãe e o papai têm não é a única definição de felicidade, eu estava praticamente gritando agora. E para sua informação, o Brian me deu um ultimato. Ele não se importava com o que eu queria ou precisava. Ele só queria uma esposa que colocasse a carreira dele em primeiro lugar e tivesse os filhos dele no seu devido tempo. Pelo menos ele queria se casar com você. Sabe quantas mulheres ficariam gratas por isso? Eu não quero que alguém ou pelo menos o queira se casar comigo. Eu quero alguém que me ame pelo que eu sou, não por quem ele pode me moldar para ser. Estávamos frente a frente, anos de ressentimento finalmente vindo à tona. Um pigarro vindo da porta nos fez virar. Mamãe estava lá, com uma expressão que misturava preocupação e desaprovação. Meninas, as pessoas estão ouvindo vocês na sala principal. O que está acontecendo? Stephanie imediatamente chorou, levando a mão à barriga em um gesto que parecia calculado para demonstrar o máximo de compaixão. A Cassie está gritando comigo no meu próprio chá de bebê. O estresse não está fazendo bem para o bebê. Abri a boca para protestar contra a manipulação, mas minha mãe já estava se aproximando de Stephanie. Cassandra, sua irmã está grávida. Seja lá o que for, certamente pode esperar para outra hora. Era tão previsível que quase me fez rir. Claro, os sentimentos de Stephanie sempre vinham em primeiro lugar. Suas conquistas eram sempre mais importantes. Suas escolhas de vida eram sempre as certas. Isso não é justo, protestou minha mãe, mas fracamente. Não é? Quando foi a última vez que vocês duas perguntaram sobre meus negócios sem mudar de assunto imediatamente? Quando vocês já se orgulharam tanto da minha matéria na revista quanto da formatura da Stephanie na faculdade de medicina? Quando vocês já me defenderam quando parentes perguntaram por que eu ainda estava solteira em vez de participar do interrogatório? Mamãe pareceu genuinamente assustada. Estamos orgulhosos de você, Cassie. Sempre tivemos orgulho. Não, você sempre se preocupou. Preocupada que eu não estivesse seguindo o roteiro. Preocupada que eu pudesse acabar sozinha. Preocupada que eu não fosse como a Stephanie. Isso não é verdade, insistiu mamãe, mas seus olhos não encontraram os meus. É verdade, disse Stephanie inesperadamente. Mas é porque nos preocupamos com você. Você está sozinha naquele apartamento, trabalhando o tempo todo. Sem um parceiro para te apoiar. Não estou sozinha. Tenho amigos. Tenho colegas. Tenho uma vida que construí sozinha e da qual me orgulho. Respirei fundo. E não preciso da sua pena ou da sua preocupação. Preciso do seu respeito. Respeito tem que ser conquistado, Stephanie, ela retrucou. E construir um negócio de sucesso do zero não o conquista? Ser financeiramente independente não o conquista? Criar uma vida nos meus próprios termos não o conquista? O que conquistaria o seu respeito, Stephanie? Casar com o primeiro homem que me pedisse? Ter um filho porque a sociedade diz que é hora? Parem com isso, vocês duas, interrompeu a mãe. Isso é ridículo. Vocês são irmãs. Família. Ser família não dá a ela o direito de me humilhar, eu disse baixinho, e não dá a você o direito de sempre ficar do lado dela. O rosto da mãe corou. Eu nem sempre fico do lado dela. Diga uma vez que você não ficou, eu a desafiei. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Acho que devo ir, eu disse finalmente. Parabéns pelo bebê, Stephanie. Espero que ele cresça em uma família que valorize a individualidade mais do que a conformidade. Saí da cozinha e passei por David, que claramente ouvirá pelo menos parte da discussão. Ele teve a delicadeza de parecer desconfortável. Peguei minha bolsa de onde a havia deixado e segui para a saída sem olhar para trás. Lá fora, a noite de primavera estava fresca e clara. Respirei fundo, sentindo-me exausta e, de alguma forma, mais leve. Depois de anos tentando obter uma aprovação que nunca conseguiria, finalmente me defendi e defendi minhas escolhas. Cassie. Virei e me encontrei Nathan parado ao lado do carro, Emma afivelada no banco de trás. Achei que você tivesse ido embora, eu disse, surpresa.
Emma tinha esquecido o suéter, explicou ele, segurando o cardigã de borboletas. Está tudo bem? Você parece chateada. Só drama familiar, eu disse, tentando sorrir. Nada de novo. Ele me observou por um momento. Íamos parar para tomar sorvete no caminho para casa. A recompensa da Emma por ter se saído bem na festa. Você gostaria de se juntar a nós? Sorvete resolve a maioria das coisas, de acordo com a filosofia de vida da Emma. A gentileza em sua oferta quase me desfez. Eu adoraria, admiti. Mas eu dirigi até aqui, então teria que te seguir. Perfeito, disse ele, pegando o celular. Me dá seu número e eu te mando o endereço por mensagem. Enquanto ditava meu número, notei que ele já tinha uma marca de caneta na palma da mão, exatamente como Emma havia dito. O pensamento me fez sorrir, apesar de tudo. A sorveteria era uma pequena sorveteria familiar chamada Scoops. Emma nos levou até a melhor mesa perto da janela, informando-me com autoridade que o de morango era bom, mas o de chocolate era melhor. Nathan a observava com um olhar divertido e afetuoso. Ela não está errada sobre o chocolate, confidenciou enquanto esperávamos pelo nosso pedido. Embora eu também prefira o de menta com gotas de chocolate. O de menta com gotas de chocolate sempre foi o meu favorito também, admiti. Emma torceu o nariz. O hortelã tem gosto de pasta de dente. A sabedoria das crianças, Nathan riu, indo direto ao cerne da questão. Nosso sorvete chegou, chocolate para Emma e menta com gotas para Nathan e eu, e, por alguns minutos, o apreciamos em silêncio. Então, Nathan finalmente disse, sem se intrometer muito, você quer conversar sobre o que aconteceu lá atrás? Você parecia bem chateada quando saiu. Hesitei, mexendo meu sorvete pensativamente. Família é complicada. Minha irmã e eu nunca nos entendemos de verdade. Irmãs podem ser assim, ele assentiu. Meu irmão e eu também somos completamente opostos. Não é só que somos diferentes, tentei explicar. É que minha família vê as escolhas de vida dela como as certas e as minhas como temporárias. Como se eu estivesse só matando tempo até entrar no programa, casar e ter filhos. E não é isso que você quer? Perguntou ele, cauteloso. Não é que eu não queira essas coisas. Eu só as quero nos meus termos, com a pessoa certa, quando fizer sentido para a minha vida. Não porque seja o que se espera. Eu entendo, disse ele. A vida raramente segue o plano, de qualquer forma. Algo em seu tom me fez olhar para cima. Foi isso que aconteceu com você e a Emma? Seus olhos se voltaram para a filha, que estava alegremente criando um bigode de sorvete. De certa forma. Caroline, minha esposa, e eu tínhamos uma vida inteira planejada, Marcos na carreira, 2 filhos, uma casa no subúrbio. Então, ela foi diagnosticada com câncer de ovário quando a Emma tinha 4 anos. 18 meses depois, ela se foi. Nathan, me desculpe, eu disse baixinho. Ele me deu um sorriso triste. A questão é que você pode fazer tudo certo, e a vida ainda te pega de surpresa, então é melhor viver autenticamente enquanto isso. Emma olhou para cima. Você está falando da mamãe de novo? Só um pouquinho, querida, disse Nathan gentilmente. Emma sentiu solenemente. Papai diz que não tem problema ficar triste às vezes, mas precisamos nos lembrar das coisas boas também. Ela se virou para mim. Quer ver o meu desenho? Fiz enquanto vocês conversavam. Ela empurrou um guardanapo sobre a mesa. Nele, havia desenhado 3 bonequinhos palito, um alto com cabelo espetado, com a inscrição "O Papai", um pequeno com cabelo cacheado, com a inscrição "Eu", e um de tamanho médio, com cabelo comprido, com a inscrição "Ancasse". Que desenho lindo, Emma, eu disse, genuinamente emocionada. Obrigada por me incluir. De nada. Pode ficar com ele, se quiser. Dobrei o guardanapo com cuidado e o guardei na bolsa. Vou guardá-lo com carinho. Uma semana depois, Nathan ligou para falar da casa dele. O que começou como uma consulta profissional se transformou em jantar depois que Emma foi dormir. Conversamos até meia-noite, descobrindo gostos em comum por música, livros e filmes antigos terríveis. Ele era fácil de conversar, atencioso, engraçado e revigorantemente direto.
Nosso relacionamento se desenvolveu naturalmente ao longo dos meses seguintes. Ajudei-o a transformar sua casa de um espaço estéril, recém-chegado, em um lar acolhedor que refletia a personalidade dele e da Emma. Ele ouviu minhas histórias sobre clientes difíceis e tensões familiares sem julgamentos. Emma e eu plantamos um borboletário no quintal deles, completo com serralha para as monarcas. 3 meses depois do chá de bebê, Stephanie deu à luz um menino saudável. Enviei flores e um presente, mas não fui ao hospital. Uma semana depois, Nathan me incentivou a entrar em contato. Família é complicada, ele me lembrou das minhas próprias palavras, mas eles ainda são família. Fui à casa dela sozinha, munida de outro presente e reduzi as expectativas. Stephanie atendeu a porta parecendo exausta, mas feliz, com o bebê James aninhado em seu ombro. Cassie, disse ela, com surpresa evidente na voz. Eu não esperava te ver. Posso ir embora se for um momento ruim, ofereci. Não, entre. Ela deu um passo para trás. James acabou de comer, então ele vai ficar bem por um tempo. A visita foi estranha no início, mas quando ela colocou James em meus braços, algo mudou. Meu sobrinho era pequeno e perfeito, sua mãozinha envolvendo meu dedo com uma força surpreendente. Ele é lindo, Steph, eu disse com sinceridade. É mesmo, não é? Seu rosto se suavizou de amor enquanto ela olhava para o filho. É mais difícil do que eu esperava. As noites sem dormir, a preocupação constante. Achei que, por ser pediatra, eu teria tudo resolvido. Ninguém tem tudo resolvido, eu disse, pensando nas palavras de Nathan sobre a vida e as reviravoltas. Desculpe o que eu disse no chá de bebê, disse Stephanie de repente. Foi cruel e desnecessário. Eu estava com ciúmes. Ciúmes? De quê? Da sua liberdade, do seu sucesso, do fato de você ter construído algo que é inteiramente seu. Ela suspirou. Não me entenda mal, eu amo David e queria esse bebê mais do que tudo, mas às vezes olho para sua vida e me pergunto como seria responder apenas a mim mesma. Foi talvez a conversa mais honesta que já tivemos. Não resolvemos tudo naquele dia, mas foi um começo. A primeira vez que levei Nathan para um jantar em família, meus pais ficaram visivelmente surpresos. Eles o conheceram brevemente no hospital depois que James nasceu, mas não o conectaram a mim. Emma os encantou imediatamente com histórias sobre o nosso borboletário. Então, como vocês se conheceram? Perguntou papai durante a sobremesa. No chá de bebê da Stephanie, respondeu Nathan. Emma encontrou Cassie no jardim e decidiu que deveríamos ser amigas. A melhor decisão que já tomei, declarou Emma, orgulhosa. Mamãe nos observou durante todo o jantar, com uma expressão pensativa. Enquanto Nathan e papai conversavam sobre beisebol, ela me puxou de lado na cozinha. Ele parece legal, disse ela, cautelosa. Ele é legal, confirmei. E gentil, inteligente e um pai maravilhoso. E você está feliz? Pensei seriamente na pergunta. Estou, mas não porque finalmente encontrei alguém, mãe. Eu era feliz antes. Esta é apenas uma felicidade diferente. Ela assentiu lentamente. Acho que entendo isso agora. Me desculpe se alguma vez fizemos você sentir que suas escolhas não eram válidas, Cassie. Só queríamos que você tivesse o que nos fazia felizes. Eu sei, eu disse, me surpreendendo ao acreditar. Mas eu precisava encontrar minha própria versão de felicidade. À medida que o outono se transformava em inverno, Nathan e eu nos aproximamos. Emma perguntou se eu poderia ajudar a decorar a árvore de Natal deles e, depois, se eu me juntaria a eles na manhã de Natal. Na primavera, eu estava passando mais noites na casa deles do que no meu apartamento. Certa noite, enquanto plantávamos novas flores no borboletário que havia se tornado nosso projeto, Nathan perguntou casualmente: Você já pensou em se mudar para cá? Oficialmente, quero dizer. Sentei-me sobre os calcanhares, com a terra manchando minhas luvas de jardinagem. Você está me pedindo para morar com você? Estou perguntando se você já pensou nisso, ele esclareceu com um sorriso. Emma e eu já pensamos, bastante, na verdade. E o que a Emma acha da ideia? Por que você mesma não pergunta a ela? Virei-me e encontrei Emma parada atrás de mim, segurando uma caixinha de veludo com uma expressão solene. Emma, o que é isso?
Perguntei, com o coração disparado. Papai disse que eu podia segurar para ele, explicou ela. Porque eu te encontrei primeiro. Nathan pegou a caixa dela e se ajoelhou ao meu lado no jardim. Não foi assim que planejei fazer isso. Eu tinha um discurso inteiro preparado sobre o momento certo e segundas chances, e como você transformou nossa casa em um lar antes mesmo de se mudar. Mas a verdade é mais simples do que isso. Ele abriu a caixa e revelou um anel de esmeralda vintage. Eu te amo, Cassie. Emma te ama. Gostaríamos que você fizesse parte oficialmente da nossa família. Você quer se casar comigo? Olhei de Nathan para Emma, que me observava com olhos esperançosos, e pensei em como eu tinha evoluído desde aquele momento humilhante no chá de bebê. No fim, eu tinha encontrado o amor não me comprometendo com quem eu era ou me apressando para cumprir um cronograma arbitrário, mas sendo autenticamente eu mesma até encontrar alguém que valorizasse isso. Sim, eu disse, com lágrimas de alegria escorrendo. Sim, para vocês dois. Emma me abraçou. Eu sabia que você diria sim. Posso ser a florista? Podemos ter um cachorrinho agora? Nathan riu. Uma decisão transformadora de cada vez, Eminência. Quando ele colocou o anel no meu dedo, percebi que a família que eu estava construindo não era a que eu havia imaginado quando jovem. Era melhor, mais rica, mais autêntica, porque havia se formado no seu próprio ritmo perfeito. Um ano depois do chá de bebê da Stephanie, eu estava no quintal dela observando Emma perseguir James, agora um bebê de 1 ano, pela grama. Nathan conversava animadamente com David perto da churrasqueira, os dois rindo de alguma coisa. Meus pais estavam sentados perto, mamãe balançando a bebê Rose, a segunda gravidez surpresa da Stephanie, no colo. Quem diria que a gente ia acabar aqui? Disse Stephanie, juntando-se a mim com 2 copos de limonada. Aceitei agradecida. Com certeza não eu. Não depois daquele banho. Nossa, como fui horrível com você naquele dia, ela balançou a cabeça. Hormônios da gravidez não são desculpa para ser uma irmã horrível. Águas passadas, assegurei a ela. Ao longo do último ano, reconstruímos gradualmente nosso relacionamento em termos mais honestos. Não era perfeito, mas era real como nunca antes. Então, ela apontou para o meu anel de noivado simples. Você já marcou uma data? Setembro, eu disse. Uma cerimônia pequena, só família e amigos próximos. Emma quer soltar borboletas em vez de jogar arroz? Claro que sim, Stephanie sorriu carinhosamente para a futura sobrinha. Ela é incrível, aquela criança. É mesmo, concordei, observando Emma ajudar James cuidadosamente a subir um pequeno degrau. Foi ela quem me encontrou chorando no jardim naquele dia. Então, meu comentário horrível realmente te levou a conhecer o amor da sua vida? Stephanie ergueu uma sobrancelha. Você não vai me agradecer, vai? Eu ri. Não vamos tão longe, mas eu já me conformei com isso. Tudo acontece no seu tempo, certo? O ano anterior tinha sido de profundas mudanças e crescimento. Nathan, Emma e eu tínhamos criado nossa própria unidade familiar, construída com base no respeito e na compreensão mútuos. Meu negócio de design havia se expandido e eu havia contratado 2 assistentes para ajudar a administrar a carga de trabalho. Eu ainda trabalhava duro, mas havia encontrado um equilíbrio que me permitia estar presente nas peças da escola e nos jantares em família. Mamãe se aproximou, carregando Rose. Esta pequena precisa da tia Cassie, declarou, transferindo o bebê para os meus braços. Ela esteve agitada a manhã toda, mas aposto que você consegue encantá-la. Aninhei Rose contra o peito, sentindo seu cheirinho de bebê. Antes, receber um bebê nas mãos me deixaria desconfortável, ciente de todas as expectativas e julgamentos por trás do gesto. Agora, eu simplesmente aproveitava o momento como ele era. Você tem um dom nato, observou mamãe. Eu pratiquei com James, apontei, e Emma tem me dado aulas de técnica adequada para segurar bonecas. Segurar bonecas é coisa séria, concordou mamãe, solenemente. Depois de uma pausa, ela acrescentou: sinto muito por termos pressionado você tanto sobre casamento e filhos. Vendo você com Nathan e Emma, agora percebo que o momento é diferente para cada um. Obrigada por dizer isso, eu disse, genuinamente emocionada. Significa muito.
Seu pai e eu estávamos conversando sobre isso ontem à noite, na verdade, sobre como você parece muito mais feliz agora, não porque vai se casar, mas porque encontrou seu caminho nos seus próprios termos. Rose gargarejou e agarrou meu colar, encerrando efetivamente o momento, mas me deixando com uma sensação calorosa de validação que eu buscava há tanto tempo. Mais tarde, enquanto Nathan e eu voltávamos para casa com uma Emma sonolenta no banco de trás, refleti sobre a jornada do ano anterior. Um centavo pelos seus pensamentos? Perguntou Nathan, estendendo a mão para mim do outro lado do console. Eu estava pensando em como tudo está diferente agora em comparação a um ano atrás, eu disse. Quanta coisa mudou. Se arrependendo? Ele perguntou despreocupadamente, mas eu conseguia ouvir a pergunta genuína por trás. Nenhum, assegurei-lhe, apertando sua mão. Eu estava pensando no que aprendi. Que a família nem sempre é o que ou quem você espera que ela seja. Que a felicidade não segue uma linha do tempo prescrita. Que às vezes os momentos mais dolorosos levam aos destinos mais lindos. Isso é bem profundo para uma noite de domingo, ele provocou gentilmente. Eu tenho meus momentos, repeti as palavras dele do nosso primeiro encontro. Poucos e esporádicos, mas acontecem. Pelo retrovisor, eu podia ver Emma balançando a cabeça enquanto lutava para dormir. Essa minha família inesperada, um viúvo ainda se recuperando, uma menininha com cachos acobreados e uma obsessão por borboletas, e eu, finalmente confortável comigo mesma, não era o que eu imaginava para mim. Era melhor porque era real, merecida e escolhida. A família que encontrei não surgiu na ordem que a sociedade esperava. Houve dor, perda e crescimento antes de nos encontrarmos. Mas esperar pela conexão certa, em vez de forçar a errada, me deu algo mais autêntico do que eu poderia imaginar. Ao entrarmos na garagem, com a casa repleta de toques de nós três, senti uma profunda sensação de paz. O caminho importa tanto quanto o destino. Meu caminho foi sinuoso e, às vezes, difícil, mas me levou exatamente onde eu precisava estar, exatamente quando eu precisava estar lá. Você já passou por um momento em que a crítica ou o julgamento de alguém inesperadamente o levou a algo belo, ou descobriu que sua vida tomou um caminho diferente do esperado, mas acabou sendo melhor por isso? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se essa jornada ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que também precise saber que sua linha do tempo também é válida. Obrigada por fazer parte da minha história hoje. E lembre-se, as pessoas certas vão te amar exatamente como você é, exatamente onde você está.